O ensino no futuro será colorido, informal e colaborativo. Aqui nessa escola em São Paulo, os alunos usam a tecnologia ativamente e o celular faz parte da rotina da sala de aula. A interatividade é a palavra-chave. Aqui, professores e alunos não só compartilham, como produzem conteúdo. São pesquisadores comigo, né? Eles trabalham de que forma? Eu proponho uma situação cotidiana, ou então proponho um problema e indico possíveis soluções. Então eles vão procurar qual é aquele conteúdo envolvido, por exemplo, do sistema endócrino humano, vão procurar o que é o sistema endócrino. Eu pergunto, o que é, por exemplo, hipotireoidismo? Eu solto a pergunta. Então eles vão correr atrás, vão pesquisar o que é, me trazer informações, muitas vezes informações novas que eu ainda não sei, né? É uma coisa interessante essa. Eu, como professor, deixei de ser aquele detentor da informação, eu sou um compartilhador, né, de informação, recebo informações novas. Nós estamos vivendo um momento onde as crianças, em determinados pontos, em determinados assuntos, sabem mais do que os adultos. Os adultos, em toda a história, sempre foram soberanos em cima das crianças em termos de conhecimento. E em relação à tecnologia, as crianças e adolescentes sabem mais do que os adultos. Sem dúvida, uma melhora significativa como aluno, assim, de eu ter alguma dúvida e poder pesquisar na hora. Às vezes compartilhar um trabalho, as coisas ficam muito mais práticas também. Daqui a pouco as pessoas terão uma cabeça como é o sistema integrado, né? Então a gente vai lidar melhor com as diferenças, não tem mais esse julgamento. Eu tenho certeza que essa nova rede ela vai permitir a gente, por exemplo, pensar várias coisas ao mesmo tempo e conviver. Não é uma ou outra, sabe? Eu posso pensar coisas diferentes. E essas interfaces irem criando um conceito novo para mim. Eu deixo que eles usem telefone, deixo que usem tablets pessoais, né? Só uma mudança de paradigma, né? Há um tempo atrás, o telefone era um inimigo meu. Eu ficava brigando, tira o telefone, pega, aquela coisa toda. Hoje eu peço para o telefone estar em cima da mesa. Porque qualquer dúvida, imediatamente eles próprios perguntam, posso pesquisar? Posso procurar? Pode, à vontade. Eu tenho a solução daquela dúvida, o encaminhamento daquela dúvida imediatamente. Eu estou trabalhando com alunos de ensino médio. Eu tenho que trabalhar com maturidade também, né? Eu estou aqui para fazer com que eles aprendam biologia. Não sou um policial, né, que vai ficar fiscalizando o aluno se ele está cumprindo com o papel dele ou não. Então, se alguém usar, eu perceber, eu peço para desligar, eu peço para parar. Mas se não perceber, quem está tendo prejuízo é ele. Eu uso também bastante o Google, que é o Google Drive, que é para fazer os trabalhos da escola, que facilita bastante. Tudo no celular mesmo. Eu nem preciso usar o computador mais. Antigamente a gente usava até para fazer documento, apresentações, mas hoje em dia tem todos os aplicativos no celular. Não preciso mais nem do computador. A gente está num outro momento histórico, a gente está num outro momento de geração, onde a informação é muito grande, né? A quantidade de informação produzida hoje é absurda. Um professor meu na universidade, há tempos atrás, disse, se eu tivesse que ler tudo que foi publicado em zoologia, por exemplo, hoje, eu ia demorar quase 25 anos para fazer só essas leituras. Então a quantidade de informação produzida no mundo é absurda. Perdão, não existe quem detenha tudo isso. Então sempre vai ter um fluxo para mim, para os meus alunos, de informações novas. Então eu tenho que estar permeável a isso e até aceitar de bom grado. A internet permite mais do que a gente é capaz de utilizar pelo nosso modelo cognitivo, pela nossa educação, né? Olha o que é a nossa educação. E não é brasileira, não. Do mundo, né? Te põe sentadinho decorando o que o professor quer. Eu estou falando de Harvard. Não estou falando de qualquer coisa. Qualquer universidade, qualquer escola quer que você faça o que o professor quer que você faça. E isso não serve para o cotidiano, para o presente. Hoje a gente tem que formar pessoas curiosas, que queiram fazer diferente, porque a gente tem que mudar o mundo. Eu acho que beneficia muito o aluno poder pesquisar, poder ter outros meios de estudo também na própria sala de aula. A gente, há bastante tempo, tem lido, tem estudado muitos trabalhos. A gente, inclusive, visitou algumas universidades dos Estados Unidos, como a MIT. A gente percebe, né, que o meio influencia muito no aprendizado. Baseado nisso, a gente tentou modificar o meio para melhorar o aprendizado. Em uma visita à Google, a gente viu que era um espaço colorido, informal, uma hierarquia horizontal, onde o chefe não precisava falar o que o funcionário tinha que fazer, cada um sabia o seu papel ali dentro. Então a gente tentou trazer esse ambiente para dentro da escola.
um ambiente informal, que você não tinha uma hierarquia definida, onde o professor era o soberano ali. O professor mais um orientador da equipe. E, ao mesmo tempo, altamente produtivo. E não tem lugar melhor para se usar a tecnologia do que dentro da escola, que é o momento para começar e o momento para parar, e é direcionado por especialistas em educação. Diferente daquela tecnologia que é usada por pais para deixar as crianças sossegadas em restaurante, em consultório, ela dá um dispositivo para a criança para ela calar a boca. Esse é o mau uso da tecnologia. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. Encontrar a melhor forma de lidar com as novas gerações é um desafio também dentro de casa. Ana Luísa tem apenas 6 anos e já domina com muita naturalidade todos os dispositivos tecnológicos que vê pela frente. Acabou que eu não tenho mais tablet, né? O tablet é dela agora. Você que me deu o tablet. O tablet acabou sendo dela agora, só fico com o celular. Você que deu o tablet pra mim. Aí eu ficava bastante no tablet e acabou que ela, de tanto que ela mexeu, o tablet ficou pra ela. Eu acho que essas crianças, para essas crianças, o computador e a tecnologia vão ser coisas mais naturais do que são para nós. Quer dizer, eles não concebem um mundo sem isso, porque quando eles nasceram estava pronto. Eles certamente vão ter uma relação mais natural, mais intuitiva com todas essas máquinas. Eles conseguiram criar uma linguagem tão intuitiva que fica fácil para qualquer criança. Eu sinceramente, não vejo restrição de criança com uma facilidade a mais, uma facilidade a menos. Até acredito que pode até ser, mas hoje em dia são tão intuitivos que qualquer criança pode ter facilidade de mexer. Não é exagero, isso é até valorizado por alguns pais como uma vitória do bebê, praticamente do bebê, quando a gente fala de uma criança com 1 ano e meio, 2 anos brincando no tablet. Não é momento. Vale citar aqui que a Academia Americana de Pediatria, ela sugere que não se use dispositivo eletrônico algum abaixo de 2 anos, alguns trabalhos falam 3. O fato é que não tem ganho para a criança tão pequena usar qualquer tipo desses dispositivos eletrônicos. A ideia que se discute é que esses jovens nasceram expostos à tecnologia. Por isso que eles são denominados de geração digital. Nós, mais velhos, que não nascemos apresentados a ela, seríamos os imigrantes digitais. É como se nós tentássemos aprender um determinado idioma, por mais que possamos aprender, nunca falaremos tão bem quanto um nativo. Então, a sensação que eu tenho é que eles, intuitivamente, são mais rápidos nisso. Alguns antropólogos sugerem, inclusive, que essa facilidade estaria virando de cabeça para baixo a pirâmide, onde pais e professores estariam em cima, para os jovens serem hoje a referência. Uma tecnologia intuitiva, pensada para todos. Mas como dar limites para uma geração que já nasceu imersa no mundo digital? Ou melhor, é preciso dar limites? Eu acho que um limite para as crianças, o limite que os pais impõem, eu acho que, evidentemente, uma criança não deve ficar o tempo todo no computador. Como a pessoa não deve ficar o tempo todo lendo. Quer dizer, ela tem que ter o mínimo de atividade física quando é criança, né? Tem que ter regra para tudo isso. Não é à toa que eles limitam, eles sugerem, a academia sugere o limite de 2 horas para todos esses dispositivos diários. Então, isso é uma coisa que tem que fazer a gente pensar, porque tem várias pesquisas falando em 7 horas, 10 horas. Acabou de sair uma pesquisa no Japão de adolescentes usando até 15 horas somadas ao dia, obviamente não contínuas, 15 horas de uso de celular. Então isso beira o absurdo. Ela está isolada ali, tá sozinha. Isso te atrapalha? Isso você pede para dizer chega de
Chega de brincar sozinha, vai brincar com as amigas? Alguns momentos sim, alguns momentos sim. Alguns momentos eu tiro, eu chamo a atenção dela, porque eu acho que, como eu falei, tudo tem que ter um limite, tem que ter um bom senso, né? Eu acho que é bom, que estimula, mas existe um mundo além da tecnologia, existem as pessoas ainda. Então, tem alguns momentos que eu falo, eu chamo a atenção dela para largar um pouquinho, deixar um pouco de lado para fazer outras coisas, para brincar com os primos, para brincar com as amiguinhas. Eu acho, evidentemente, que os pais têm que ver o que é que os filhos estão fazendo no computador sempre, tem que ter uma noção de onde aquela criança está andando, como. Se o teu filho fosse para a rua, você veria o que ele está fazendo na rua, as companhias com as quais ele está andando. Então, acho que você não pode abdicar da tua função de pai ou mãe. Isso é claro em qualquer circunstância da vida, seja com esporte, seja na rua, seja na internet, você tem que saber o que está acontecendo com o teu filho. Mas eu acho que os efeitos positivos da tecnologia na vida humana são muito maiores do que os negativos. É óbvio que a gente não quer falar aqui da questão de cortar o uso, mesmo para as crianças, não é cortar o uso, mas por isso que se estabeleceu esse limite. Elas têm que ter acesso, a tecnologia só vem a nos ajudar desde que bem utilizada. Então, para você, vamos entupir as crianças de tecnologia? Não, elas já estão entupidas, né? A gente tem que entupir as crianças de corpo, de beijo, de abraço, de carinho, de passeio, natureza, porque elas já estão entupidas, entende? A gente só não tem que tirar, não precisa dar, né? As crianças já estão na escola com os amigos, então a gente tem que entender que a tecnologia é uma onda de tsunami que já vem. Nós não podemos lutar contra ela. Não é possível. Então, não precisa você encher seu filho de tecnologia, mas entenda que ele está usando. Ajude-o a usar melhor. Como ter uma pessoa usando bem a internet? Essa pessoa tem que saber o que quer antes de entrar. Então, ela tem que ter valores. Ela tem que ter um alvo para buscar, né? Então, se você não se coloca no mundo, isso é uma questão familiar, é de desenvolvimento humano. O que é importante para você? É a arte? É ganhar dinheiro? É a religião? É o relacionamento? O que te importa? Então, isso as crianças têm que ter desde pequeno, mesmo que ela mude. Mas o computador não é nem melhor nem pior do que as outras coisas. E eu acho que para uma criança abre um universo fantástico, porque você vê, quando uma criança crescia antigamente, a localização geográfica dela era fundamental. Uma criança nascia em Londres, ela tinha acesso a todas aquelas bibliotecas extraordinárias que você tem na Inglaterra. Ela tinha acesso a um universo cultural que oferecia a ela 300 mil possibilidades de realização profissional. Profissões que nunca passavam pela cabeça de pessoas que, sei lá, nascem no interior da Amazônia. Quer dizer, imagina que nasce um menino na Amazônia e é um talento para estudar gelo. Ele nem ia descobrir que existe essa profissão. Com a internet ele já sabe que existe uma profissão que se dedica a estudar o gelo. Vai poder seguir aquele talento dele, vai poder procurar informações sobre aquilo. Antigamente a gente dependia de uma boa biblioteca para poder estudar. Então, qualquer criança que nascesse no interior estava automaticamente prejudicada pela falta de acesso à informação. Quando você tem uma coisa como a internet, essa barreira acaba, porque a informação que ela quiser está lá. Então você imagina a vantagem que é isso. Você tem que ajudar os seus filhos a terem foco. Se ele tiver foco, souber ler, e for ético, e souber entender que relacionamento é tudo que a gente precisa, você pode soltar seu filho na rede. Agora, se não, aí complica, porque ele estará na rede mesmo sem você querer e vai ser uma vítima dos outros discursos. Então ele tem que ter o discurso dele, e aí ele sabe o que está fazendo ali. Então, o que é educar hoje? É produzir valores, desenvolvimento intelectual, né? Porque conteúdo as crianças vão descobrir sozinhas.